Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio corrido, até porque não é um vídeo planejado, é só sobre um assunto que eu vi e eu achei uma necessidade de chegar e falar a minha opinião e alguns dados e tal, para informar melhor vocês sobre essa situação que está ocorrendo. E talvez durante o vídeo surja assim um bebê no meu colo, então não se assustem se eu estiver falando e pum, aparecer, tá? Esse vídeo realmente é bem corrido. Então vamos lá, eu achei muito pertinente falar desse assunto porque foi lançada uma ração vegana para gatos. E eu já falei, inclusive no vídeo anterior, que gatos são animais carnívoros estritos, ou seja, eles não têm capacidade de conseguir seus nutrientes de origem vegetal. Por quê? Proteína animal, proteína vegetal não. Proteína é proteína, tá, gente? O que acontece é o seguinte: os animais carnívoros estritos, eles têm várias diferenças dos onívoros e dos herbívoros, que eu também já falei no vídeo anterior, que vão desde tamanho de intestino à dentição como capacidade enzimática, ou seja, o que você precisa para digerir. A proteína, ela aparece de uma forma na carne e ela aparece de outra forma nos vegetais. É a mesma proteína, só que ela está ligada a outros compostos químicos que precisam ser quebrados para a proteína ser absorvida. Então, nos vegetais, isso requer uma série de enzimas, assim como na carne também. Mas as enzimas que você usa para digerir a carne são diferentes das enzimas que você usa para digerir os vegetais. Os animais onívoros, como nós e como os cachorros, por exemplo, produzem essas enzimas, tanto para digerir a carne quanto para digerir os vegetais, para obter a mesma proteína de fontes diferentes, tá? Os animais carnívoros estritos, que são principalmente os felinos, não têm a enzima necessária para quebrar os vegetais e conseguir pegar essa proteína deles. Então, dito isso, não se pode dar uma alimentação vegana para um animal carnívoro estrito. Ele não vai conseguir ter os aminoácidos. Ainda tem outros fatores que são, por exemplo, os gatos não fazerem um aproveitamento bom de carboidratos. A base da dieta deles tem que ser os aminoácidos, que é o que forma as proteínas. Mas aí lançaram essa ração vegana, assim, no mercado, supervisionada por veterinária, e que tá gerando mó bafafá aí, né? Cada um fala uma coisa e com razão. Eu vou até deixar aqui o link, mas é pro Facebook, tá? Pro texto de uma veterinária doutora, tá? Ela tem doutorado e não é vegana, falando sobre o assunto. Mas aí eu vou deixar a minha opinião também, tá? Eu vou falar a minha opinião. Seguinte, eu não achei nenhuma fonte confiável falando sobre essa ração vegana. Parece que ela já existe em outros países e está sendo implantada no Brasil agora. A ração vegana para gatos, tá? Para cachorros já existe no Brasil. Então eu fui pesquisar, né? Para ver, para poder saber o que falar, o que pensar sobre isso. No texto dessa veterinária que eu tô deixando aqui, ela falou que é sim perfeitamente possível, só que sai caro. E cá entre nós eu vou dizer para vocês, se você acha que por ser vegana e a base de vegetais, a alimentação, a ração vai ser natural, não vai ter nada de natural nisso. Porque para você tornar uma coisa vegetal possível de ser digerida e aproveitada, que na verdade vão ser isolados esses aminoácidos, né? Você vai degradar todo o vegetal e catar só os aminoácidos. Vai deixar o resto para lá, tipo os carboidratos, por exemplo, que os gatos não fazem bom aproveitamento. Então, os gatos não digerem direito o carboidrato, tá? Então, o que acontece? De natural, essa ração não vai ter nada. Se você acha que é uma ração vegana, nossa, eu vou dar uma ração natural pro meu gato. Não vai ter nada de natural nessa ração. Então, se o seu propósito já é, dentre outros, esse, esquece. É pura ilusão sua, tá? Produto vegano é produto que vem de base vegetal, tá? Que não envolve exploração animal, que não envolve sofrimento animal e nem morte animal. Tá? Morte pode estar atrelada a sofrimento, mas existem aí os abates que você dá um choque e inconscientiza o animal, enfim. Teoricamente ele não sofre, tá? E se for feito da forma como deve ser feito, de acordo com a norma zootécnica, que raramente acontece. Então, o conceito de veganismo é esse: é você não consumir nada de origem animal, nada que envolva exploração animal e nada que tenha sofrimento animal. Nada de origem animal, isso aí, basicamente. Então, o vegano, ele não come carne, não come leite, não come ovos, não come mel, não come qualquer coisa aquele negócio que tem corante de inseto, também não come. Toma antibiótico por hipocrisia, tá? Porque, né? Talvez por necessidade. Não usa couro, não usa pele, não usa, sei lá, tudo que o vegano puder fazer para evitar
ou pra não aderir. Eu tô dizendo evitar porque o pessoal que se intitula vegano gosta de dizer que não faz, não mata, não isso, não aquilo, só que eu, apesar de eu ser vegana, eu tenho que dizer que isso é uma bela de uma... Eu ser vegana. Isso é só uma facilidade, tá? Na hora de falar pros meus amigos que eu não como carne, leite, ovos e tal. Porque, na verdade, no século XXI não existe vegano. A gente usa plástico, e o plástico é responsável, até o couro ecológico é responsável pela morte de milhares de animais marinhos. Qualquer coisa derivada do petróleo é responsável pela morte de milhares de animais marinhos. Então, só por isso já não tem como ser vegano no mundo atual. Captopril é um remédio extraído de veneno de cobra, onde a cobra sofre pela extração do veneno, e fora a questão de exploração animal também, né? Que os veganos não compactuam. E aí? Quem é vegano e tem problema de coração vai deixar de tomar captopril? Vai morrer? Não, não vai. Antibióticos são testados em animais, então qualquer um que precise tomar antibiótico vai tomar. Se tiver algum que, por exemplo, diga que não toma, ou é mentira, ou ele realmente não estava precisando daquilo. Mas se for uma infecção grave, vai tomar antibiótico ou vai morrer. Então, assim, eu acho que o termo vegano deveria ser atrelado a você fazer o que pode e não que nem essas pessoas que parece que nem se importam tanto com os animais, porque parece que elas estão vestindo um rótulo só pra dizer que são melhor do que os outros. E o veganismo não é isso. Seria um movimento a favor dos animais. Então, a definição sem hipocrisia é que o vegano faz o que pode pra não envolver sofrimento e exploração animal. Ponto. Tá? E por sofrimento eu tô incluindo a morte, os produtos de origem animal, enfim. Foi lançada essa ração vegana pra gatos, inclusive, e é isso aí, né? Eles estão dizendo que é possível. Tem até essa veterinária que eu postei aqui o link do texto dela dizendo que é possível, só que vai sair caro. Então, recapitulando, não vai sair, não é uma ração natural, tá? Não tem como você naturalmente dar vegetais, basear a alimentação de um gato em vegetais, tá? A ponto dele ter aproveitamento e ter uma vida saudável. A base dele, naturalmente, não pode ser vegetais. Então, essa ração, para poder ser oferecida para gatos, ela vai passar por vários processos em laboratório para poder oferecer os aminoácidos para os gatos. Então, se você quer um produto natural, já não é esse. Outro ponto é o seguinte, essa ração, eu procurei pra caramba e eu não achei uma fonte confiável sequer falando sobre essa ração. Eu só achei o texto do fulano, o texto do ciclano, o blog do fulano, o blog do ciclano. Aí o pessoal antes que me diga, mas são veterinários, não sei o que, não sei o que. Gente, veterinário, todos são veterinários, cada um fala uma coisa. Você fazer a faculdade não quer dizer que você tá apto a falar daquele assunto. Biologia é uma ciência inexata. Primeiro, você tem que estar sempre se atualizando. Segundo, a faculdade de veterinária, como estudante veterinário, eu posso dizer pra vocês que ela deixa muito a desejar, não porque seja ruim, não. É porque em 5 anos você não consegue estudar todos os animais detalhadamente. Vocês veem, o pessoal de medicina tem 6 anos para estudar um animal só. E você vê aí várias atrocidades cometidas por médicos. Então, assim, medicina e medicina veterinária, biologia, ciências inexatas, qualquer coisa na área de biologia é uma coisa que você estuda a base na faculdade, você tem que estudar muito por fora. Fora doutorados e pós-graduações, você tem que estudar a sua vida inteira, tá? Então, um diploma numa área de ciências inexatas é uma garantia? É uma garantia de muita coisa. É óbvio que uma pessoa dessas vai saber absurdamente além do que os leigos. Uma pessoa dessas está capacitada para atender um animal. Mas no quesito de nutrição, e principalmente no que diz respeito a felinos, você tem que fazer uma pós, você tem que estudar muito além da pós, você tem que fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado, não só a cargo de títulos, mas você tem que estudar muito. E essa veterinária que lançou essa ração, pelo que eu pude saber, aí pelo que eu pesquisei, ela não é especialista em felinos e muito menos em nutrição de felinos. Então já começa a ficar com o pé atrás por aí. Outro porém dessa questão da ração é que, pelo que eu vi, também foi uma pesquisa feita, mas aí também não foi uma fonte confiável, porque eu não achei nenhuma fonte confiável. Mas a fonte que eu falei era o texto de um outro veterinário que falou que essa pesquisa foi feita com 35 animais e que foi feita por 3 meses só. Ou seja, isso é um dado praticamente fantasma. Esse dado, em meios de pesquisa científica, esse dado não serve para nada. Primeiro, você precisa de uma amostragem grande. O que é uma amostragem grande? É um número de cobaias grande.
A Anvisa não aprova medicamentos humanos, como foi o caso da fosfetanolamina, que tenham sido testados em poucas pessoas. Então, você vai lançar uma ração para animais, você tem que pegar uma amostragem enorme. Você tem que pegar muitos animais e oferecer essa ração exclusivamente por um tempo para poder ter algum dado significativo. 35, 34 animais, isso, desculpa, isso é uma piada. Além desse detalhe, ainda tem a questão dos 3 meses. Em 3 meses não dá para você ver nada. Em 3 meses você não esgotou as reservas de nutrientes que tem dos animais, entendeu? Mesmo sendo, no caso dos gatos, que eles definham rápido se não tiverem a proteína ali do jeito que eles precisam, não vou dizer proteína animal, porque senão vai confundir a cabeça de todo mundo. Mas se eles não tiverem a proteína do jeito que eles precisam, eles vão definhar rápido. Mas 3 meses ainda assim não é uma segurança para você introduzir e falar, pô, eu alimentei esse animal, esse felino por 3 meses com essa ração vegana. Nossa, deu certo. Gente, 3 meses não é parâmetro para observação. Teria que ter aí ao longo da vida desse animal, pelo menos. Se teria que ter pelo menos uns 10, 14 anos de avaliação de um grande número de animais sendo alimentados com essa ração para poder lançar um produto no mercado com segurança. Eu sinceramente não sei como, se isso é verdade, de que a pesquisa foi feita por 3 meses em 30 e poucos animais, eu não sei como que essa ração está no mercado, francamente. Claro, eu posso estar errada, porque como eu disse, eu não consegui em nenhum lugar dados confiáveis. Talvez, só quem entende de pesquisa científica vai entender o que eu quero dizer com dados confiáveis, mas blog do fulano, blog do ciclano, site do Beltrano, site da companhia, isso não é um dado confiável. Por mais que tenha um doutor, um veterinário, não sei lá o que, assinando embaixo, isso não é um dado confiável. Tem que ser uma publicação científica, tem que ser a pesquisa, tem que ser, né, algo respaldado no meio científico. E blog de veterinário, site de empresa, não é respaldado no meio científico. Então não é um dado confiável. Mesmo se para o lançamento dessa ração tivesse sido considerada uma quantidade decente de indivíduos, uma amostragem relevante, um número mais, sei lá, uns 1000 animais, pelo menos, e por mais que 3 meses, eu ainda assim não daria a ração pro meu gato. Na verdade, eu não tenho gato agora, mas eu já tive muitos. E se eu arrumar uma casa maior, talvez eu tenha. Eu não daria essa ração. Mas aí é uma questão filosófica minha, tá? Eu acho que os animais têm o respaldo da natureza. E eu acho que a escolha do veganismo deve se limitar a mim. Eu devo respeitar a natureza deles. Mas eu não tenho nada contra quem é vegano e impõe a ração vegana pro cachorro ou pro gato, desde que não faça mal à saúde dele. E aí eu preciso ressaltar o que eu, com meu conhecimento, vejo sobre essa ração vegana. Essa ração vegana não é confiável. Eu super quero que seja. Eu super quero que haja uma ração vegana que não, enfim, que possa ser oferecida para gatos. Eu acho muito legal a ideia. Mas eu sou obrigada a dizer que essa ração, por mais que eu seja a favor da comercialização dela, mesmo não oferecendo para os meus animais, por mais que eu seja a favor da comercialização dela, eu sou obrigada a dizer que essa ração não é confiável. Se os dados que eu achei forem os dados verdadeiros, que devem ser, porque se a empresa tivesse alguma coisa tão confiável assim, eles teriam feito publicação científica, tá? Então é muito suspeito. Só o fato de não ter dados confiáveis à amostra do público para poder se informar já é uma coisa suspeita, tá? Então, complicado, né? Eu não confio, então eu tenho que ressaltar isso, deixar isso bem forte, porque eu não confio. Isso é uma coisa que pode fazer um mal gravíssimo, pode levar os felinos à morte, né? Se não for uma ração segura, se não for realmente verdade isso que eles estão falando, os felinos podem vir a óbito, eles podem morrer. Então eu não confio, eu não ofereço, eu vou esperar pelo menos 10 anos aí com essa história de ração vegana para gato para pensar em oferecer a ração para os gatos. E ainda tem um outro porém que eu queria deixar aqui no vídeo, que é o seguinte: é muito perigoso você falar em ração vegana para gato, porque as pessoas tendem a achar, as pessoas são leigas. Isso é voltado praticamente para o público leigo. Então, ainda corre o risco das pessoas acharem que, porque existe uma ração vegana para gato, os gatos então podem comer alimentação baseada em vegetais. Aí vem aquele pessoal que, não, mas eu não gosto da ração, então vamos alimentar o gato só à base de vegetais. Porque cá entre nós, quando o assunto é levar o animal ao veterinário, pode ser vegano,
pode ser vegetariano, pode ser onívoro, pode ser carnívoro, que o pessoal gosta de falar que é carnívoro, carnista, sei lá, mas não tem alimentação 100% baseada em carne. Mas pode ser o que for, esse pessoal não leva o animal veterinário como deveria. Pelo menos uma vez por ano para fazer um exame de sangue e um ultrassom. Ninguém leva, quase ninguém leva. São raras as pessoas que levam. Independente de ser vegano, carnista, carnívoro, onívoro, etc e tal. Etc e tal. Independente do que for, essas pessoas não levam o animal como deveriam ao veterinário, uma vez por ano, pelo menos para fazer um exame de sangue e um ultrassom. Então, se você for dar a ração vegana pro animal, aliás, independente de você dar ração vegana ou não, leva o seu animal uma vez por ano pro veterinário, tá? E se você for dar a ração vegana pro seu animal, pro gato, você presta atenção na cor da mucosa dele, se tá rosinha, se tá vermelhinha, e presta atenção se tá começando a aparecer os ossos dele. Se ele tá começando a emagrecer muito, ou se tá começando a aparecer os ossos dele. E se tiver, corre pro veterinário. Sério, corre pro veterinário. Pode ser que essa ração seja uma maravilha, mas pode ser que não seja. Então presta bastante atenção e toma bastante cuidado. Dito isso, muito obrigada se você me assistiu até aqui. Clica no botão de gostei, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!